Quase Morta, A Au Pair, livro 3. É o terceiro livro na nova série de thriller psicológico do autor best-sellers Blake Pearce. Após as consequências desastrosas de sua última atribuição na Inglaterra, Cassandra Valley, de 23 anos, deseja simplesmente uma chance de se refazer. Na ensolarada Itália, uma mãe divorciada da alta sociedade parece ser a resposta. Mas seria mesmo? Com uma nova família surgem novas crianças, novas regras e novas expectativas. Cassandra está determinada em fazer esta atribuição durar, até que uma descoberta horripilante a empurra a um ponto de ruptura. E, quando o inimaginável acontece, será tarde demais para trazer a si mesma de volta do abismo? Ela se pergunta, quem ela está se tornando? Um mistério fascinante com personagens complexos, camadas de segredos, reviravoltas dramáticas e suspense de acelerar o coração. Quase Morta é o livro 13 em uma série de suspense psicológico que vai fazer você virar as páginas até tarde da noite. Capítulo 1. Cassandra Valley apressou-se ao longo da rua de paralelepípedos. A chuva fria ferroava seu rosto, e ela piscou para afastá-la dos olhos. Ficava tarde, já estava escuro, e ela se preocupava de ter se perdido. Essa parte de Milão não parecia com o que ela esperava. Tinha ido parar em uma das principais áreas de compras. Fregueses embrulhados em casacos escuros e estilosos segurando sacolas lotavam a calçada larga. Cassie olhou de relance para dentro das lojas enquanto ia em direção ao cruzamento, perguntando-se se poderia pedir orientações lá dentro. Os interiores bem iluminados eram oásis de conforto e calor, mas ela duvidava que teria permissão de passar da porta em sua jaqueta puída e seus tênis molhados. Esses nomes representavam o ápice da indústria da moda. Emilio Pucci, Dolce & Gabbana, Moschino. As roupas em si pareciam tão fora de alcance quanto o preço em suas etiquetas. Teria que depender de seu mapa, que rapidamente se desintegrava na chuva. Parou no cruzamento para desdobrá-lo, notando que seus lábios e bochechas estavam dormentes. O papel ensopado rasgou ao ser aberto e ela apertou os pedaços rasgados, tentando entender o padrão complexo das ruas com nomes desconhecidos, e agora, quase inteiramente legíveis. Tinha se afastado demais. Deveria ter virado 4 quarteirões atrás. Desorientada no lugar estranho, não havia parado para encontrar seu rumo. Suas mãos tremiam enquanto ela virava o mapa, tentando resolver o quebra-cabeça e voltar para onde precisava estar. Uma curva à esquerda aqui, 3 quarteirões adiante, não, 5, depois outra curva à esquerda, levando a um labirinto retorcido de ruas. Era onde precisava estar. Cassie dobrou os pedaços como pôde, guardando-os de volta no bolso, apesar de saber que o mapa não sobreviveria a outra saída. Agora, precisava se concentrar e suprimir o pânico de que chegaria tarde demais, de que o lugar do qual precisava estaria fechado quando chegasse lá, ou pior, de que sua jornada terminaria em nada além de decepção desesperada. Essa era sua única chance de encontrar sua irmã, Jackie. Era a única pista que tinha. Esforçando-se para manter a imagem da rota em sua mente, quase correu pelas ruas, notando que, conforme deixava o epicentro da moda de Milão para trás, as calçadas tornavam-se mais estreitas e as fachadas das lojas menos imponentes. Aqui era onde os itens mais baratos e as falsificações eram exibidos, com os preços em euro despencando a cada quarteirão e as placas de promoção de janeiro gritando nas janelas em mau estado. Vislumbrou a si mesma no vidro escurecido. Sua pele estava pálida com o inverno, suas bochechas coradas com frio. Havia colocado um gorro verde-limão por cima dos cabelos castanho-avermelhados na altura dos ombros, principalmente para se aquecer, mas também para manter as ondas rebeldes sob controle. Encolhida em seu velho casaco azul com o zíper quebrado, ela parecia fora do lugar nesta elegante capital da moda. Sentia-se uma intrusa em meio aos residentes imaculadamente vestidos, com cabelos perfeitamente arrumados, botas caras e senso de estilo natural. Quando ela e Jackie eram crianças, frequentemente eram forçadas a usar roupas desgastadas, rasgadas e que não serviam direito para ir à escola, com seu pai viúvo furiosamente insistindo que não tinha dinheiro para comprar nada melhor para elas. Cassie aceitara sua situação melhor do que Jackie, que odiava parecer maltrapilha e pobre. Fazia sentido que sua irmã tivesse sido atraída por uma das capitais mundiais da moda, onde todas as peças de roupa eram descoladas, lindas e novas. Ofegando, Cassie viu que o nome da rua adiante parecia familiar. Essa era a rua que queria. Agora, tudo o que precisava fazer era encontrar a loja. Chamava-se Cartoleria, mas não sabia se era o nome, de fato, ou a descrição. Quando falou com a funcionária no telefone, houve uma barreira de idioma. Cassie conseguiu obter o nome da rua com a mulher impaciente, embora ela só soubesse falar "estamos fechando" em inglês, algo que repetira várias vezes antes de finalmente disparar um adidio e desligar o telefone. Cassie decidirá que a única forma de descobrir seria visitar a loja pessoalmente. Havia levado uma semana para se organizar e dirigir de Edimburgo, onde estava, até Milão. Planejara chegar bem mais cedo, mas havia ficado presa no trânsito entrando na cidade e tinha se perdido diversas vezes antes de encontrar um lugar barato para estacionar. O GPS tinha dado defeito e a bateria de seu celular estava quase descarregada. Felizmente, pensara em imprimir o mapa antes. Que horas a maioria dos lugares fechava aqui? 6 da tarde? Mais tarde. Ansiedade surgiu nela ao ver que a loja à frente já estava fechando, o vendedor virando a placa na porta e apagando as luzes. Com licença. Cartoleria. Sabe onde é? Perguntou a ele, ansiosa. Todo segundo contava. Ele franziu a testa, apontou para o fim da rua e disse algo em italiano que ela não entendeu. Ao menos ele mostrará a direção certa, pois ela estivera prestes a correr para o outro lado. Obrigada, ela disse. Signorina. Ele a chamou, mas Cassie não pararia por ninguém. Estava ofegante de empolgação. Havia uma pequena chance de talvez Jackie realmente estar trabalhando nessa loja. Cassie imaginou-se entrando e ficando frente a frente com a irmã. Perguntou-se o que Jackie faria. Sabia que ela própria gritaria de alegria e abraçaria o mais forte possível.
Depois, teria chance de conversar, descobrir o que havia acontecido e por que Jackie havia desaparecido por tanto tempo sem entrar em contato. Mesmo não sendo muito provável, Cassie não podia evitar sonhar. Lá estava. Viu a placa, cartoleria, e começou a correr. Ainda devia estar aberta. Precisava estar. Era sua chance, sua oportunidade de se reconectar com a única família com a qual ainda se importava. Ela espirrou chuva pelos paralelepípedos encharcados, abrindo caminho através dos pedestres vagarosos abrigados debaixo de seus grandes guarda-chuvas. Então, parou, encarando a fachada da loja em descrença. A cartoleria estava fechada. Não apenas hoje, mas para sempre. As vitrines estavam tapadas, mas pôde ver a escuridão através de um vão nas tábuas. A placa sobre a porta, velha e desbotada, era o único lembrete de que a loja algum dia estivera aberta. Encarando o espaço sombrio e vazio, Cassie percebeu tarde demais que havia entendido errado a impaciência da atendente da loja quando telefonara uma semana atrás. A mulher estivera tentando lhe dizer que estavam fechando a loja permanentemente. Se tivesse deduzido isso à época, poderia ter ligado de volta de imediato, fazer mais perguntas e ser mais persuasiva. Em vez disso, dirigira por milhares de quilômetros só para encarar um enorme beco sem saída. Sua pista se fora, juntamente com suas esperanças e sonhos. Perderá sua única chance de encontrar sua irmã novamente. Capítulo 2. Encarando a loja vazia, Cassie sentiu-se esmagada pela decepção. Sabia que devia ir embora, na noite escura e úmida, e começar a longa jornada até o carro, mas não conseguia se forçar a ir. Era como se virar as costas agora significasse desistir para sempre. Quando pensava dessa forma, seus pés pareciam enraizados no chão. Não conseguia se livrar da certeza de que devia haver algo que a levaria até Jackie, de algum jeito. Olhando ao redor, viu que uma das lojas adjacentes ainda estava aberta. Aparentava ser um café e bistrô. Talvez alguém ali soubesse quem era o dono da cartoleria e para onde tinha ido. Cassie entrou no bistrô, aliviada por encontrar abrigo da rajada de chuva. O interior cheirava deliciosamente a café e pão, lembrando-lhe de que não tinha comido hoje. Havia uma enorme máquina cromada de cappuccino em destaque no balcão de madeira. Havia espaço para apenas 4 mesas e todas estavam ocupadas. Contudo, um assento estava desocupado no balcão, então ela sentou-se nele. O garçom atarefado apressou-se até ela. Cosa prendi? Ele perguntou. Cassie deduziu que ele quisesse anotar seu pedido. Desculpe, não falo italiano, ela desculpou-se, esperando que ele entendesse. Você sabe quem era dono da loja ao lado? O jovem deu de ombros, parecendo confuso. Posso te trazer comida? Ele perguntou com um inglês ruim. Percebendo que a barreira de idioma havia encerrado seu interrogatório, Cassie rapidamente examinou o cardápio rabiscado no quadro negro na parede. Café, por favor. E um panini. Ela tirou algumas notas do maço decrescente em sua carteira. Os preços em Milão eram ainda mais altos do que ela esperara, mas estava ficando tarde e ela estava morrendo de fome. Você é americana? O homem sentado ao lado dela perguntou. Impressionada, Cassie sent you. Sim, sou. Meu nome é Vadim, ele se apresentou. Ele não soava italiano, mas ela não sabia identificar sotaques como ele. Deduziu que ele pudesse ser de algum lugar do leste europeu, talvez até mesmo da Rússia. Sou Cassie Vale, ela respondeu. Ele parecia ser alguns anos mais velho do que ela, com quase 30 anos, e vestia uma jaqueta de couro e jeans. Diante dele, havia uma taça de vinho tinto pela metade. Está aqui de férias? Où trabalhando, estudando? Ele perguntou. Na verdade, viajei até aqui para encontrar uma pessoa. A confissão foi dolorida, agora que Cassie temia que nunca o faria. As sobrancelhas grossas dele se juntaram, franzidas. Como assim, encontrar? Encontrar alguém em particular? Sim. Minha irmã. Você faz parecer que ela está perdida? Ele perguntou. Ou ela está? Segui uma pista que esperei que me ajudasse a encontrá-la. Há um tempo, ela ligou para minha amiga nos Estados Unidos e nós rastreamos o número. Então, você rastreou o número e veio aqui? Belo trabalho de detetive, Vadim disse com admiração enquanto o garçom deslizava o café dela no balcão. Não, demorei demais. Veja, ela ligou 2 vezes procurando por mim. O primeiro número não funcionava. Só semana passada eu percebi que a outra ligação poderia ter sido feita de um número diferente. Vedima sentiu de forma compreensiva. E, agora, a cartoleria está fechada, Cassie contou a ele. A loja ao lado? Sim. Foi de onde ela ligou. Tenho esperança de descobrir quem era o dono. Ele franziu o senho. Sei que a cartoleria é uma rede de lojas. Existem outras em Milão. É um cibercafé e vende canetas, lápis, esses itens. Papelaria, Cassie sugeriu. Sim, isso. Talvez se você ligar para outra loja, possam te ajudar a encontrar o gerente desta. O garçom retornou e colocou um prato na frente dela, e Cassie atacou, esfomeada. Você viajou para cá completamente sozinha? Vadim perguntou. Sim, vim sozinha, esperando encontrar a Jackie. Por que é você quem está procurando por ela, e ela não está procurando por você também? Tivemos uma infância difícil, contou a ele. Minha mãe faleceu quando era jovem e meu pai não soube lidar sem ela. Ele ficou agressivo, como se quisesse destruir a vida de todos. Vedima sentiu de forma compreensiva. Jackie era mais velha que eu e, um dia, ela simplesmente foi embora. Acho que ela não aguentava mais. A raiva e os gritos dele, vidros quebrados no chão na maioria das manhãs. Ele tinha muitas namoradas diferentes, muitas vezes havia estranhos na casa. Uma memória sombria ressurgiu, ela escondendo-se debaixo da cama, tarde da noite, ouvindo passos pesados subindo as escadas e a hesitação diante de sua porta. Jackie havia lhe salvado.
Ela gritara tão alto que os vizinhos tinham vindo correndo e o homem tinha descido as escadas, sorrateiro. Cassie lembrava-se do terror que sentirá ao ouvi-lo chacoalhando a porta do quarto. Jackie tinha sido sua protetora, até fugir. Depois que ela foi embora, eu me mudei. Depois, meu pai foi despejado e teve que encontrar outra casa. Eu troquei de telefone, ele trocou de telefone. Não tinha como ela nos contatar de novo. Agora, acho que ela está tentando entrar em contato. Mas está com medo, não sei por quê. Talvez pense que estarei furiosa porque ela fugiu. Vadim balançou a cabeça. Então, você está completamente sozinha no mundo? Cassie assentiu, sentindo-se triste mais uma vez. Posso te oferecer uma taça de vinho? Cassie negou com a cabeça. Muito obrigada, mas preciso dirigir. O carro dela estava a 45 minutos de caminhada. De lá, não fazia ideia para onde ir. Não tinha acomodação planejada. Esperava ter chegado mais cedo e que a loja lhe oferecesse uma pista sobre o paradeiro de Jackie para que pudesse dar o próximo passo em sua busca. Agora, estava escuro e ela não fazia ideia de onde encontrar uma pousada ou albergue barato. Deu-se conta de que poderia acabar dormindo em seu carro, na garagem de concreto. Você tem acomodações para esta noite? Vadim perguntou, como se lesse sua mente. Cassie sacudiu a cabeça. Ainda preciso cuidar disso. Tem um albergue para mochileiros por perto. Uma pensione, como dizem aqui na Itália. Talvez seja conveniente para você. Passo por lá no caminho para casa, posso te mostrar onde é. Cassie sorriu com hesitação, preocupada com o preço e também com o fato de que toda sua bagagem ainda estava no carro. Ainda assim, acomodações próximas pareciam mais atraentes do que a longa caminhada de volta ao estacionamento. Havia até mesmo uma chance de Jackie talvez já ter ficado nesse albergue. Neste caso, ela deveria ao menos verificar. Ela drenou o café e comeu as últimas migalhas do panini enquanto Vadim terminava o vinho e enviava mensagens em seu telefone. Venha comigo. Por aqui. Ainda chovia do lado de fora, mas Vadim abriu um guarda-chuva grande e Cassie caminhou ao lado dele, grata pelo abrigo. Ele marchava, claramente com pressa, e ela teve que correr para acompanhar seu passo. Ficou grata por não estarem perdendo tempo, mas, ao mesmo tempo, perguntou-se se a hospedaria ficava fora do caminho dele e se ele estava desviando para ajudá-la. Ela vislumbrou os prédios ao redor enquanto passavam, tentando ter uma impressão de onde estavam. Nomes de restaurantes, lojas e empresas brilhavam na garoa enevoada. O idioma desconhecido fazia Cassie sentir como se seus sentidos estivessem sobrecarregados. Atravessaram uma rua e ela percebeu que o tráfego havia diminuído. Apesar de fazer um tempo que não verificava o horário, pensava que deveria passar das 7 da noite. Sentia-se exausta e se perguntava se o albergue de mochileiros estaria longe e o que faria se não tivesse espaço disponível. A placa direita era de um supermercado, ela tinha certeza. À esquerda, talvez fosse algum tipo de entretenimento. A placa brilhava forte em neon. Não o distrito da luz vermelha, se é que algo assim existia em Milão, mas também não muito distante disso. Repentinamente, ela percebeu que eles tinham ido muito longe, muito rápido, e em silêncio. Deveriam ter caminhado quase 1,5 km, mais do que qualquer pessoa razoável consideraria perto. Foi quando a memória dela a alcançou. Após o primeiro cruzamento, ela tinha olhado para a esquerda. Distraída e com chuva nos olhos, não tinha compreendido a placa que vira, não um letreiro grande e brilhante, mas uma placa mais discreta com letras pretas no fundo branco. Pensione. Era a palavra que Vadim havia usado. Era italiano para albergue ou o equivalente próximo. Por que está andando mais devagar? Ele perguntou, e agora seu tom era grave. Adiante, Cassie viu o brilho de faróis à espera. Havia uma van branca estacionada do outro lado da rua. Parecia que Vadim ia exatamente em direção a ela. Ele levantou o braço e, em uma fração de segundo de puro terror, Cassie percebeu que ele sentirá sua hesitação e iria agarrar seu braço. Capítulo 3. Tarde demais, Cassie se deu conta de que tinha sido estúpida, muito falante e confiante. Em sua necessidade por companhia, tinha compartilhado com esse estranho o fato de que estava completamente sozinha no mundo e que ninguém sabia onde ela estava. Cenários de sequestro, tráfico e abuso giravam em sua mente. Ela precisava escapar. No momento em que a mão de Vadim se fechava em torno de seu pulso, ela o puxou e ele segurou a manga de sua jaqueta ao invés do punho. Frágil e desgastado, o tecido rasgou, deixando apenas um farrapo de poliéster na mão dele. Então, ela estava livre. Cassie virou-se e correu por onde tinha vindo. Com a cabeça encurvada por conta da chuva, ela fugiu, atravessando a rua enquanto a luz do semáforo mudava. Gritos e xingamentos atrás dela lhe diziam que o grande guarda-chuva se mostrava ser mais um entrave do que uma vantagem para Vadim. Ela lançou-se à esquerda em uma rua lateral enquanto um ônibus passava atrás dela, rezando para que ele não tivesse visto para onde ela fora, mas outro grito atrás dela lhe dizia que ele havia visto e a seguirá. Virou à direita em uma rua mais movimentada e, enquanto abria caminho em meio aos lentos pedestres, puxou sua jaqueta e seu gorro, tirando-os para o caso das cores o ajudarem a encontrá-la. Amontoou os trajes debaixo do braço e chegou a mais um cruzamento, olhando de relance para trás ao virar à esquerda novamente. Ninguém parecia estar seguindo-a, mas ele ainda poderia alcançá-la, ou, pior ainda, antecipar para onde ela estava indo e esperar por ela lá. Adiante, como um sinal luminoso de esperança e segurança, ela viu o letreiro da pensione que tinha visto antes. Não via Vadim em lugar nenhum. Cassie correu em direção ao letreiro, rezando para conseguir entrar e sair de perigo a tempo. Asterisco ruído da música vindo da hospedaria era audível no nível da rua, onde um frágil portão de segurança pintado de branco estava entreaberto. Empurrando-o, Cassie subiu a estreita escadaria de madeira. Vozes, risadas e o aroma de fumaça de cigarro flutuaram ao seu encontro. Olhou de relance para trás, mas a escada estava vazia. Talvez ele tivesse desistido da perseguição.
Agora que havia escapado, ela se perguntou se teria exagerado o tamanho da ameaça. Aquela van estacionada poderia ser uma coincidência. Vadim poderia querer só que ela fosse para casa com ele. De todo modo, ele não tinha feito o que prometera e tentou agarrá-la assim que ela hesitou. Um novo terror surgiu dentro dela ao lembrar de como tinha conseguido escapar por pouco. Tinha sido tão idiota, deixando escapar que estava sozinha, que ninguém sabia onde ela estava, que estava em uma busca tola por alguém que poderia nunca encontrar. Respirando com dificuldade, Cassie recriminou-se por sua terrível estupidez. Tinha sentido tanto alívio ao contar a história de Jackie para um estranho que não a julgaria. Não tinha se dado conta do que mais poderia estar contando. O portão de segurança no topo da escada estava fechado. Levava a um pequeno vestíbulo, desocupado, mas um botão na parede tinha um aviso impresso colado embaixo. As palavras estavam em vários idiomas, com inglês no topo. Toque para ser atendido. Cassie tocou, esperando que alguém ouvisse a campainha, pois a música estava ensurdecedora ali em cima. Por favor, atenda, ela rezou. Então, a porta do outro lado do vestíbulo se abriu e uma mulher ruiva, mais ou menos da idade de Cassie, entrou. Ela pareceu surpresa ao ver Cassie do lado de fora. Buona será, cumprimentou-a. Você fala inglês? Cassie perguntou, rezando para que a mulher fosse bilíngue e entendesse que ela precisava entrar com rapidez. Para o alívio de Cassie, ela mudou para um inglês com sotaque alemão. Como posso te ajudar? Preciso de acomodações com urgência. Tem quartos disponíveis aqui? A mulher ruiva pensou por um momento. Não temos quartos, ela disse, balançando a cabeça, e Cassie ficou devastada com a decepção. Olhou por cima dos ombros, preocupada em ter ouvido passos na escada, mas devia ter sido a batida da música de algum lugar dentro do alojamento. Por favor, posso pelo menos entrar? Pergunto. É claro. Você está bem? A mulher apertou o botão para abrir o portão. Cassie sentiu o metal gelado vibrando em suas mãos quando a tranca soltou e ela fechou firmemente com um som estridente. Finalmente, estava segura. Tive uma experiência ruim lá fora. Um homem disse que me acompanharia até aqui, mas acabamos indo por outro caminho. Ele agarrou meu braço quando percebi que algo estava errado, mas consegui me soltar. A mulher ergueu as sobrancelhas, parecendo chocada. Fico feliz que tenha escapado. Essa parte de Milão pode ser perigosa à noite. Por favor, venha até o escritório. Acho que entendi sua pergunta errado. Não temos quartos livres, todos os quartos individuais estão reservados. Mas temos uma cama disponível em dormitório compartilhado, se quiser. Muito obrigada. Eu quero. Fraca de alívio por não precisar sair pelas ruas escuras de novo, Cassie seguiu a mulher, indo do pequeno vestíbulo para um escritório minúsculo com um aviso na porta. Gerente do hostel. Lá, Cassie pagou pelo quarto. Novamente percebeu que o preço era desconfortavelmente alto. Milão era um lugar caro e não parecia ter como viver de forma barata. Você tem malas? Ela perguntou. Cassie sacudiu a cabeça. Está no carro, a quilômetros de distância. Para sua surpresa, a outra mulher assentiu como se fosse uma ocorrência comum. Em um quarto compartilhado, você vai querer o kit de higiene, então. A escova de dentes, a pasta de dentes, o sabonete e a camiseta de algodão pareceram salvar a vida de Cassie e ela entregou mais euros na troca. Seu quarto fica no final do corredor. A sua cama é a mais próxima da porta e vem com um armário. Obrigada. E o bar é por ali. Oferecemos a cerveja mais barata de Milão aos nossos hóspedes. Ela sorriu ao colocar a chave do armário no balcão. Meu nome é Gretchen, acrescentou. Sou Cassie. Lembrando-se do motivo de estar aqui, Cassie então perguntou. E um telefone? Internet. Prendeu a respiração enquanto Gretchen considerava a pergunta. Hóspedes só podem usar o telefone do escritório para emergências, ela disse. Há vários lugares na redondeza onde você pode fazer ligações ou usar um computador. Tem uma lista no quadro de avisos ao lado da estante de livros, e lá você também encontra um mapa. Obrigada. Cassie olhou para trás de relance. Tinha visto o quadro de avisos ao entrar, escorado no topo da estante. Era um quadro grande coberto de recortes de papel. Também listamos vagas de emprego no quadro, Gretchen explicou. Fazemos buscas diariamente em todos os sites e imprimimos os anúncios. Alguns até mesmo entram em contato direto quando precisam de ajudantes de meio período, como garçons, empacotadores, faxineiros. Esses trabalhos geralmente pagam por dia, em dinheiro. Ela sorriu para Cassie de forma compreensiva, como se entendesse como era ter grana curta em um país estrangeiro. A maioria dos nossos hóspedes conseguem trabalho, se quiserem. Então, se estiver precisando de um emprego, me avise, ela disse. Obrigada mais uma vez, Cassie disse. Ela foi direto para o quadro de avisos. Havia uma lista de 5 lugares próximos onde poderia usar telefone e internet, e Cassie prendeu a respiração ao ver o nome da cartolaria ali, recentemente riscado com uma anotação, fechado. Era um sinal esperançoso, então Cassie decidiu perguntar a Gretchen se poderia dar uma olhada na lista de hóspedes. Foi em direção à área de convivência e viu que a gerente tinha acabado de abrir uma cerveja e estava sentada em um sofá em meio a um grupo de pessoas rindo. Aqui está a cliente nova. Um homem alto e magro com sotaque britânico, aparentando ser mais novo que Cassie, saltou e abriu a geladeira. Sou Tim. O que posso te oferecer? Ele perguntou. Vendo a hesitação dela, disse, a Heineken está na promoção. Obrigada, Cassie disse. Ela pagou e ele lhe entregou uma garrafa gelada. 2 garotas de cabelos escuros que pareciam gêmeas moveram-se em um dos sofás para abrir espaço para ela. Na verdade, eu vim para cá porque esperava encontrar minha irmã, ela disse, sentindo uma pontada de nervosismo ao falar. Gostaria de saber se algum de vocês poderia conhecê-la, ou se ela ficou aqui. Ela é loira, ou era loira da última vez que a vi. O nome dela é Jacques Vale. Vocês estão separadas há muito tempo?
Perguntou uma das garotas de cabelos escuros, simpatizando. Quando Cassie assentiu, ela disse, isso é muito triste. Espero que a encontré. Cassie tomou um gole da cerveja. Estava muito gelada, e o malte era forte. A gerente estava consultando o celular. Não tivemos nenhuma Jackie aqui em dezembro. Nem em novembro, ela disse, e Cassie sentiu seu coração afundar. Espere, Tim disse. Eu lembro de alguém. Ele fechou os olhos, como se relembrasse, enquanto Cassie o encarava, ansiosa. Não vêm muitos americanos aqui, então eu me lembro do sotaque. Ela não alugou um quarto, ela veio com um amigo que estava hospedado aqui. Ela bebeu, depois foi embora. Não era loira, o cabelo dela era castanho, mas ela era muito bonita, um pouco parecida com você. Talvez alguns anos mais velha. Cassie assentiu, encorajando-o, a Jackie a mais velha. O amigo dela a chamou de Jax. Começamos a conversar enquanto eu a servia, depois ela me contou que estava morando em uma cidade pequena. A 1 ou 2 horas daqui, acho. Agora, é claro, não consigo me lembrar do nome da cidade. Cassie ficou sem fôlego ao pensar que sua irmã realmente estivera aqui, visitando um amigo, seguindo sua vida. Não parecia que estava falida ou desesperada, viciada em drogas, estivesse em um relacionamento abusivo, nem qualquer dos outros piores cenários que preocupavam Cassie quando pensava em Jackie, se perguntava por que ela nunca tinha entrado em contato. Talvez a família não significasse tanto para ela e ela não sentisse a necessidade de se reconectar. Embora tivessem sido próximas, tinham sido forçadas a se unir pela diversidade, precisando sobreviver à fúria do pai delas e à vida doméstica instável. Jackie talvez quisesse deixar essas memórias para trás. Eu não sabia que a sua memória para rostos era tão boa, Tim, Gretchen provocou. Ou é só para as garotas bonitas? Tim sorriu de lado, parecendo envergonado. Ei, ela era linda. Eu estava pensando em chamá-la para sair, mas depois descobri que ela não estava ficando em Milão e pensei que provavelmente não estaria interessada em mim, de qualquer forma. Um coro de protesto veio das meninas. Bobo! Você devia tê-la chamado para sair. A garota ao lado de Cassie insistiu. Não sentia a energia nela, acho que ela teria dito não. Enfim, Cassie, se você me der o seu número de telefone, vou me esforçar ao máximo para lembrar qual era a cidade. Se eu lembrar, te envio uma mensagem. Obrigada, Cassie disse. Ela deu a Tim seu número e terminou a cerveja. Parecia que todos estavam prontos para a próxima rodada e continuariam conversando até depois da meia-noite, mas ela estava exausta. Levantou-se e deu boa noite antes de sair para tomar um banho quente e ir para a cama. Somente quando puxou o cobertor lembrou-se, chocada, que seus remédios para a ansiedade ainda estavam em sua mala. Já tinha sofrido as consequências de não tomar seus comprimidos antes. Era difícil dormir quando atrasava sua medicação e ela ficava mais propensa a ter pesadelos vívidos. Às vezes, acabava sonambulando e Cassie ficou nervosa que isso pudesse acontecer nesse dormitório compartilhado. Ela só podia torcer para que sua exaustão, junto com a cerveja que havia tomado, mantivesse os pesadelos longe. Capítulo 4. Rápido. Levante-se. Precisamos sair. Alguém estava cutucando o ombro de Cassie, mas ela estava cansada, tão cansada que mal conseguia abrir os olhos. Lutando contra a exaustão, esforçou-se para acordar. Jackie estava de pé ao lado de sua cama, seus cabelos castanhos e brilhantes, vestindo uma jaqueta preta estilosa. Você está aqui? Empolgada, Cassie sentou-se, pronta para abraçar sua irmã. Mas Jackie deu as costas. Depressa, ela sussurrou. Estão vindo nos pegar. Quem está vindo? Cassie perguntou. Pensou imediatamente em Vadim. Ele havia agarrado sua manga, rasgado sua jaqueta. Ele planejara fazer algo com ela. Ela conseguirá escapar, mas agora ele lhe encontrara outra vez. Ela deveria saber. Não sei como podemos escapar, ela disse, ansiosa. Só tem uma porta. Tem uma saída de incêndio. Venha, vou te mostrar. Jackie guiou-a ao longo do corredor escuro. Ela vestia uma calça jeans rasgada e descolada e sandálias vermelhas de salto alto. Cassie seguiu a passos suaves com seus tênis desgastados, torcendo para que Jackie estivesse certa e houvesse uma rota de fuga ali. Por aqui, Jackie disse. Ela abriu uma porta de ferro e Cassie recuou ao ver a saída de incêndio infixa. A escada de aço estava enferrujada e quebrada. Para piorar, a escadaria descia somente até a metade do edifício. Depois, não havia nada além de uma queda interminável e estonteante até a rua abaixo. Não podemos sair por aí. Podemos. Nós precisamos. A risada de Jackie era estrídula e, ao encará-la, horrorizada, Cassie viu que o rosto dela havia mudado. Esta não era sua irmã. Era Elaine, uma das namoradas de seu pai, a mais odiada e temida de todas. Vamos, desce que a loira maldosa gritou. Desça, você primeiro. Mostre o caminho. Você sabe que sempre te odiei. Sentindo o metal enferrujado tremendo ao tocá-lo, Cassie começou a gritar também. Não. Por favor, não. Socorro! A risada estridente foi a única resposta enquanto a saída de incêndio começou a ceder, quebrando debaixo dela. Então, outras mãos estavam lhe chacoalhando. Por favor, acorde. Acorde. Ela abriu os olhos. A luz do dormitório estava acesa e ela encarou as gêmeas de cabelos escuros. Elas estavam olhando para ela com expressões que combinavam preocupação e irritação. Você estava tendo muitos pesadelos, gritando. Você está bem? Sim, estou bem. Sinto muito. Às vezes, tenho pesadelos. Foi perturbador, a outra gêmea disse. Você pode fazer algo para parar com isso? Não é justo. Temos um turno diurno e teremos que trabalhar 12 horas hoje. Cassie sentiu a tortura da culpa. Ela devia ter se dado conta que seus pesadelos causariam uma enorme perturbação em um dormitório compartilhado. Que horas são?
Agora são 4:30 da manhã. Vou levantar. Cassie decidiu. Tem certeza? As gêmeas se encararam. Sim, tenho certeza. Sinto muito por acordar vocês. Ela saiu da cama, sentindo-se tonta e desorientada pela privação de sono, e rapidamente vestiu sua blusa no escuro. Depois, pegando sua bolsa, saiu do quarto e fechou a porta silenciosamente. A área de convivência estava vazia e Cassie sentou-se em um dos sofás, dobrando as pernas na almofada. Não fazia ideia do que deveria fazer agora ou para onde deveria ir. Seria falta de consideração arriscar interromper o sono de seus colegas de quarto mais uma noite, e ela não tinha condições de pagar um quarto privado, mesmo que um ficasse disponível. Talvez pudesse, se encontrasse um emprego. Não tinha um visto de trabalho, mas, pelo que os outros tinham dito na noite anterior, se o trabalho fosse por menos de 3 meses, ninguém na Itália se importava muito se o visto fosse de turista. Trabalhar tornaria sua estadia custeável, compraria algum tempo. Mesmo se Ti não lembrasse onde Jacques estava, sua irmã poderia tentar contatá-la novamente. Cassie foi até o quadro de avisos para ver se havia novos empregos disponíveis. Esperava encontrar um emprego de garçonete, já que tinha experiência e se sentiria confiante para se inscrever. Entretanto, para seu desânimo, viu que todos os trabalhos estipulavam que os candidatos fossem fluentes em italiano. Outros idiomas eram uma vantagem, mas não essenciais. Com um suspiro frustrado, descartou a ideia de ser garçonete. E lavar Lucas. Fazer faxina? Examinando o quadro, não encontrou nenhum desses trabalhos. Havia algumas vagas de assistente em lojas, mas novamente o italiano era exigido. Depois, tinha uma vaga como entregador de bicicleta que parecia interessante e pagava bem, mas era preciso ter a própria bicicleta e capacete, o que ela não tinha. Estas eram as únicas oportunidades disponíveis e ela não se qualificava para nenhuma delas. Desencorajada, Cassie retornou ao sofá e plugou seu celular na tomada. Talvez devesse procurar na internet por outras vagas disponíveis. Ainda era muito cedo e, após sua noite interrompida, ela sentia seus olhos pesados com cansaço. No sofá, ela caiu em um sono leve e foi acordada horas depois, quando as gêmeas saíram. As pessoas estavam de pé e ela sentia o cheiro de café sendo preparado. Cassie desplugou o celular e levantou do sofá oscilando, sem querer que ninguém soubesse que ela dormira ali ao invés da cama onde fora designada. Seguindo o aroma do café, encontrou Gretchen, enrolada em um roupão, prendendo mais 2 anúncios de emprego no quadro. Estes acabaram de chegar, ela disse com um sorriso. E tem café à venda na cozinha, no final do corredor. Cassie olhou para os 2 cartões com anúncios de emprego. Um era outro anúncio para servir mesas, que mais uma vez não era útil para ela. Quando olhou para o outro cartão, sentiu um arrepio de nervosismo. Précisation de au pair. Mãe divorciada precisa de ajuda por 3 meses, começo imediato, para cuidar de 2 meninas, idades 8 e 9 anos. Preferência por quem fale inglês. Acomodacao de luxo inclusa. Favor ligar para Tavi e Rossi. Cassie fechou os olhos e sentiu sua espinha se arrepiar. Não achava que seria capaz de lidar com outro trabalho como au pair. Não quando os 2 primeiros deram tão errado. Em sua primeira atribuição, na França, tinha trabalhado para um rico proprietário de terras. Somente após chegar ao castelo perceberam quanto ele e sua noiva eram pais disfuncionais para as 3 crianças traumatizadas. Cada uma havia se rebelado contra a autoridade brutal à sua própria maneira, e Cassie havia suportado o impacto do comportamento delas. O trabalho se tornará um pesadelo e, quando a noiva morreu em circunstâncias suspeitas, Cassie escapara por pouco de ser presa por suspeita de assassinato. O dono de terras, Pierre Dubois, acabará sendo acusado pelo crime e o julgamento dele estava em andamento. Quando via reportagens no noticiário, Cassie as examinava com nervosismo. Com a equipe jurídica lutando ferozmente, o artigo mais recente declarava que o veredito sairia em fevereiro. Ela havia fugido para a Inglaterra, desesperada para passar despercebida caso a equipe jurídica decidisse intimá-la para depor, ou pior, conseguisse fabricar evidências suficientes para provar que ela era culpada. Na Inglaterra, ela havia corrido diretamente para os braços de um homem charmoso e atraente que se apresentará como um pai divorciado precisando urgentemente de ajuda com seus filhos. Cassie tinha se apaixonado por Ryan Elise e acreditado em cada palavra que ele dissera. Então, seu mundo idílico tinha se esmigalhado quando mentira após mentira foi exposta e a situação se desenrolou de forma horrorosa. Cassie ainda não conseguia pensar na experiência sem sentir pânico fervilhando dentro dela. Dando as costas, ela quase esbarrou em Gretchen, que estava ocupada atualizando o quadro de avisos e removendo alguns anúncios de empregos mais antigos. Desculpe, Cassie disse. Encontrou algo bom para você? Gretchen perguntou. Não tenho certeza. A vaga de au pair parece interessante, Cassie disse, só para ser educada. Fica nos arredores de Milão. É uma área rica. E é para morar lá, pelo que vejo, então sua acomodação estará inclusa. Obrigada, Cassie disse. Ela fotografou o anúncio, embora soubesse que estava apenas de corpo presente, sem nenhuma intenção de aceitar o emprego. Passou os olhos pelos livros à venda. Havia uma mescla eclética de ficção e não ficção na prateleira e 2 que ela viu que lhe seriam úteis. Um era um livro de frases em italiano e o outro um guia do idioma para principiantes. Os livros estavam bem gastos e usados, mas também baratos. Contente por poder começar a dominar o italiano, Cassie foi até o escritório para pagar. Depois de comprar os livros e uma xícara de café, saiu em busca de seu carro. Embora a cidade parecesse diferente à luz do dia, ela foi capaz de encontrar o caminho até o carro com poucos desvios errados na rota. Por todo o caminho, não conseguiu parar de pensar na vaga de au pair. Não tinha o luxo da escolha e precisava desesperadamente permanecer na cidade por um tempo. Afinal, Tim, o barman, poderia se lembrar do nome da cidade onde Jacques trabalhava a qualquer momento.
Um emprego com moradia significava que ela não perturbaria seus colegas viajantes e não arriscaria outra experiência aterrorizante na cidade, similar à da noite anterior com Vadim. Além disso, trabalharia para uma mulher. Uma mulher divorciada. Cassie poderia averiguar se isso era verdade antes de tomar sua decisão final. Não queria trabalhar para um homem outra vez. Não parecia haver um homem na casa, só a mulher e suas 2 meninas. Poderia perguntar. Não havia mal algum em descobrir mais, certo? Ainda assim, lembrando-se de suas experiências anteriores, Cassie sentiu enjoo ao ligar. A ligação tocou e tocou, o nervosismo de Cassie crescendo a cada segundo que passava. Finalmente, foi atendida. Bom giorno, uma mulher disse, ofegante. Desejando ter tido a chance de estudar seu livro de frases, Cassie respondeu, ansiosa. Bom dia. Este é o telefone da Signora Rossi, Abigail falando. Como posso ajudar? A mulher continuou em inglês. Na realidade, Cassie achou que ela soava inglesa. Tentou engolir o nervosismo e falar com confiança. Estou telefonando a respeito da vaga de emprego. ¿A Tabby Rossi está? A vaga de emprego? Por favor, aguarde. A senhora Rossi está em uma reunião. Cassie ouviu a mulher consultando outra pessoa. No momento seguinte, ela voltou. Sinto muito, mas a vaga de emprego foi ocupada. Oh, Cassie sentiu-se murchar, surpresa. Não estava certa do que dizer a seguir, mas a mulher tomou a decisão por ela. Adeus, ela disse, e desligou. Capítulo 5. Cassie não conseguiu entender por que o emprego de au pair não estava mais disponível se havia sido anunciado tão recentemente. Estava decepcionada, pois a oportunidade tinha chegado e desaparecido antes mesmo que ela pudesse comparecer a uma entrevista. Agora, não fazia ideia do que deveria fazer. Estava tentada a entrar no carro e dirigir a esmo por 1 ou 2 horas, na esperança de terminar mais perto de seu irmão, o de forma milagrosa, na mesma cidade que ela. Nesse país de grande densidade populacional, cravejado de vilarejos e cidades de todos os tamanhos, Cassie sabia que isso não era apenas improvável, mas impossível. Abriu o porta-malas, remexeu sua mala e retirou os comprimidos que deixará de tomar na noite anterior, além de sua dose matinal. Em seguida, sentada no carro, engoliu-os e ligou para sua amiga Geis. Cassie passará a semana do Natal e Ano Novo com Geis. O empregador de Geis dera folga a ela, com dinheiro para viajar, e Geis havia convidado Cassie para acompanhá-la a Edimburgo. Geis havia pago pelas acomodações e Cassie ficará encarregada de dirigir. Tinham alugado um apartamento nos arredores da cidade, passando os dias visitando as atrações turísticas e as noites em festas. Nesse tempo, tiveram a chance de conversar, então Geis sabia exatamente o que havia acontecido com Cassie e a verdade dilacerante sobre suas 2 últimas atribuições. Ok, sumida. Geis atendeu quase imediatamente. Já encontrou sua irmã? Ainda não. Encontrei alguém que falou com ela recentemente. Ele disse que ela estava morando em uma cidade a 1 ou 2 horas de Milão, mas não conseguiu lembrar o nome. Não. Geis soava horrorizada. Isso é tipo, tão perto, mas tão longe. O que vai fazer agora? Vou tentar ficar aqui por algumas semanas, porque ele disse que vai me enviar uma mensagem caso se lembre. Telefonei a respeito de uma vaga de au pair, mas já estava ocupada. Você conhece alguém em Milão, ou na Itália, que pode precisar de uma ajudante? Cassie tinha um sério respeito pela capacidade de Geis de se relacionar com pessoas. A loira alta e amigável parecia ter um talento natural para adquirir contatos em lugares estratégicos. Foi assim que Cassie conseguirá o último emprego, apesar de não ter acabado bem, e também tinha sido como conseguiram garantir o apartamento no final do ano a um preço acessível. Em Milão? Jess pensativa. Ou qualquer lugar próximo, Cassie lembrou, esperando ampliar a rede. Jess suspiro. Não de cabeça. Milão é no norte da Itália, certo? É sim. Então até alguma coisa na Suíça ou sul da Alemanha daria certo, não é? Acho que você não quer voltar para a França agora. Ou nunca, Cassie pensou. Prefiro ficar longe da França. Vou perguntar. Todo mundo está indo esquiar no momento, e os meus patrões conhecem pessoas que têm chalés de esqui. Você trabalharia como faxineira do chalé. O dinheiro não é muito, mas você pode esquiar de graça. Por favor, pergunte a eles, Cassie disse. Enquanto isso, azucrine o cara que falou com a sua irmã. Geis aconselhou. Não seja tímida. Faça ele sentar com o mapa na frente e olhar para todas as cidades até o nome certo despertar a memória dele. Ela riu e Cassie viu-se rindo junto com ela. Preciso correr, Geis disse. Consulta no dentista. Para as crianças, não para mim. Conversamos depois, Cassie. Boa sorte. Enquanto Cassie desligava, seu telefone tocou novamente. Descobriu-se falando com Abigail, a mulher que atenderá a ligação sobre o emprego de au pair. Olá, falo em nome da senhora Rossi. Você ligou para saber do emprego mais cedo, correto? Sim, certo. Qual era o emprego, por favor? Assistente de designer de moda ou a posição de au pair? A posição de au pair. Por favor, aguarde um momento. A mulher soava nervosa e Cassie ouviu uma conversa sussurrada ao fundo. Instantes depois, ela falou outra vez. Sinto muito. PCO desculpas. Eu não sabia sobre a posição de au pair. A senhora Rossi confirmou que a vaga está disponível. Foi a vaga de designer que foi ocupada. Ela me pediu para descobrir se você ainda está interessada. Sim. Estou, sim. A senhora Rossi estará disponível para entrevistas esta tarde, na casa dela, após as 14h30. A primeira candidata que tiver sucesso será contratada e deverá começar imediatamente. Posso te enviar o endereço? Por favor, Cassie disse, sentindo preocupação novamente. Parecia que ela precisaria tomar uma decisão instantânea se o emprego era certo ou não para ela.
Perguntou-se como seriam as crianças e o pensamento a deixou sentindo náuseas de nervosismo. Não poderia aceitar o emprego sem conhecer as crianças, decidiu. Era com elas que passaria todos os dias. A mãe delas parecia ser uma mulher rica e, pela experiência limitada de Cassie, isso significava que as crianças poderiam ser mimadas ou negligenciadas. Quando o telefone vibrou outra vez e as instruções do caminho chegaram, ela decidiu dirigir até lá imediatamente. Afinal de contas, se não fosse a primeira na fila da entrevista, não haveria decisão nenhuma a ser tomada. Cassie chegou ao bairro pouco antes do meio-dia. As ruas eram silenciosas e imaculadas, com casas grandes bem afastadas da rua, em meio a jardins bem cuidados. Cassie deduziu que, no verão, com as árvores revestidas de verde, as casas ficariam invisíveis a partir da rua. Ficou surpresa com a quantidade de segurança presente. Todas as casas tinham cercas e muros com portões automáticos. Cassie não tinha certeza se os ricos valorizavam sua segurança e privacidade ou se havia um problema de crime nessa área fluente. Suspeitava que a primeira opção fosse mais provável. Dirigindo pelas ruas em seu carro pequeno e antigo, Cassie notou que alguns residentes, em seus automóveis esportivos de cores vivas e carros SUV escuros, olhavam para ela com suspeita. Ela e o carro destoavam nessa área e as pessoas estavam notando. Depois de alguns quarteirões, ela encontrou uma cafeteria. Estava ansiosa demais para ter fome, mas se forçou a comer um croissant e beber uma garrafa de água. Lembrando-se que a mulher obviamente trabalhava no mundo da moda e que a vizinhança era muito afluente, Cassie estava ansiosa para causar uma boa impressão. Fez um desvio até o banheiro, onde alisou os cabelos e verificou não haver migalhas em cima dela após comer a massa folheada com recheio de mascarpone. Então, dirigiu-se até a casa e estacionou do lado de fora do portão de ferro ornamentado, faltando exatamente 2 minutos para as 2 horas. Ela tremia de nervosismo e desejava estar mais confiante em sua própria habilidade de decidir se o emprego era adequado para ela. Teria que fazer um julgamento por impulso. Haveria muitas variáveis a considerar. E se ela deixasse escapar as mais importantes? Parecia um grande salto no escuro cogitar voltar a ser au pair depois das experiências que tivera. Se não estivesse tão determinada a permanecer na região e descobrir o que havia acontecido com Jacques, nunca teria considerado aceitar esse emprego. Forçando-se a respirar fundo e manter-se calma, Cassie debruçou-se sobre a janela e apertou a campainha do portão. Após uma pausa, o portão se abriu e ela dirigiu pela entrada da garagem pavimentada que subia através dos jardins. Estacionou sob a sombra de uma oliveira italiana, ao lado de uma garagem tripla, encorajada ao ver que não havia outros carros parados por perto. Com sorte, isso significaria que ela tinha sido a primeira candidata a chegar. Cassie caminhou até a enorme porta de entrada de madeira. Tocou a campainha e a ouviu badalar ao longe, dentro da casa. Esperara que a porta fosse atendida por uma empregada ou assistente, mas ouviu o clique de saltos altos alguns instantes depois e a porta de entrada foi aberta por uma mulher que aparentava ter por volta de 40 anos de idade, com um ar inconfundível de autoridade. Ela era, no mínimo, meia cabeça mais alta do que Cassie, mas muito de sua altura era graças ao elegante par de botas de couro azul pavão, com saltos altos e curvados. Seus cabelos escuros estavam arrumados como uma obra de arte sobre seus ombros. Uma corrente de ouro pesada brilhava ao redor de seu pescoço e braceletes dourados fizeram barulho em seus braços conforme ela abriu a porta. Buongiorno, ela disse. Sua voz também tinha um tom autoritário. Você deve estar aqui para a entrevista de au pair? Boa tarde. Sim. Meu nome é Cassie Vale. Sei que estou adiantada. A moça com quem falei disse 14h30, mas fiquei preocupada em me atrasar. Ciente de que estava tagarelando de forma ansiosa, Cassie fechou a boca depressa. Mas a mulher parecia satisfeita com sua pontualidade. Sua boca perfeitamente desenhada de batom se curvou em um sorriso. Pontualidade mostra boas maneiras. Faço questão disso, para mim e para todos os que trabalham comigo. Portanto, agradeço sua cortesia. Sou Otavia Rossi. Por favor, entre. Confusa por já ter causado uma impressão positiva, especialmente porque achava a presença da mulher intimidadora, Cassie seguiu. Entrando no átrio espaçoso, Cassie notou vários itens de arte e decoração coloridos à mostra. As pinturas chamativas, os vasos e os tapetes vibrantes se destacavam e faziam com que a casa parecesse uma galeria de arte moderna, ainda que convidativa. Adiante, havia uma escadaria alta de mármore branco levando aos andares superiores. A atenção de Cassie foi atraída por um exemplar de um sapato de salto fino vermelho vivo, colocado sobre um pedestal na altura da cintura direita da escadaria. O design do sapato era ousado e primoroso. A senhora Rossi sorriu ao ver a direção do olhar de Cassie. Esse é o nosso exemplar do Nina, que impulsionou a Rossi Calçados à fama internacional nos anos 70. O design era décadas à frente de seu tempo e, quanto à cor, as pessoas também ficaram chocadas com ela. Mas não escandalizadas demais para comprar. É lindo, Cassie disse. Suspeitou que Otavia Rossi fosse a dona dessa empresa internacional que, caso operasse desde os anos 70, provavelmente era um negócio de família estabelecido há muito tempo. A senhora Rossi conduziu-a ao redor da escadaria e atravessou um corredor. Erguendo o pescoço, Cassie teve vislumbres de passagens em abóbadas levando a um enorme e moderno salão e a uma brilhante cozinha onde uma cozinheira trabalhava. Corredor adentro, havia uma porta fechada. Ela abriu-a e guiou Cassie para dentro. Este elegante espaço era o escritório da senhora Rossi. Ela sentou-se diante de uma escrivaninha branca curvada e acenou para que Cassie se sentasse do lado oposto. De repente, Cassie percebeu que havia chegado de mãos vazias. Não tinha preparado um currículo ou sequer impresso suas informações pessoais, uma cópia de seu passaporte ou carteira de motorista. Essa mulher era uma empresária e certamente esperaria aquilo. Cassie ficou horrorizada por ter se esquecido. Sinto muito, ela começou. Cheguei à Itália recentemente e ainda não tive tempo de atualizar o meu currículo.
Essa oportunidade de emprego foi tão inesperada que corri para cá querendo saber mais. Para seu alívio, a senhora Rossi assentiu. Compreendo. Eu também viajei muito com meus 20 anos. Você parece ter essa idade, se eu estiver correta? Cassie assentiu. Sim. Na verdade, tenho meu passaporte comigo, se quiser dar uma olhada. Obrigada. A senhora Rossi pegou o documento e folheou-o brevemente antes de devolvê-lo a Cassie. Agora, você pode me dar um breve resumo dos trabalhos que já fez, ela disse. Ouvindo isso, Cassie ficou tonta, porque percebeu que não poderia sequer oferecer referências de nenhum emprego onde alegava ter trabalhado desde que chegara à Europa. Seu primeiro patrão estava envolvido em um julgamento por assassinato e não diria nada de bom a respeito dela. Na realidade, Cassie estava certa de que ele tentaria colocar a culpa nela de imediato, insistindo ter sido acusado injustamente. Seu segundo patrão estava morto, assassinado enquanto Cassie trabalhava para ele. Ninguém naquela família poderia oferecer uma recomendação a ela. Isso não era somente um desastre, era uma catástrofe.